Meu marido me chamou de velha imprestável, o que ele não imaginava é que eu já tinha preparado o terreno para uma grande surpresa. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O sabor amargo daquelas duas palavras, velha imprestável, ainda dançava na minha língua como fel, horas depois de Augusto as ter cuspido na minha direção. Foi durante uma discussão boba sobre o novo investimento que ele queria fazer na nossa empresa, uma importadora que, segundo ele, era o império que ele construíra com o suor do seu rosto. Mal sabia ele que o terreno sob seus pés era todo de areia movediça, cuidadosamente preparada por mim ao longo de 2 décadas. Meu nome é Beatriz, tenho 58 anos, e esta é a crônica de como a paciência e um bom planejamento podem transformar uma velha imprestável na arquiteta da ruína de um homem arrogante. Estávamos na sala de jantar da nossa casa, uma casa espaçosa no bairro Nobre, com piscina e um jardim que eu cuidava com esmero, apesar dos comentários jocosos de Augusto sobre meu hobby de desocupada. Ele gesticulava com o rosto vermelho, não pela paixão pelo negócio, mas pela contrariedade de eu ousar questionar sua visão estratégica. Você não entende nada de negócios, Beatriz. Nunca entendeu, ele bradou, batendo com a mão na mesa de jacarandá. Sua única preocupação deveria ser se o jantar está na mesa e se a casa está em ordem. Para o resto, deixe quem sabe pensar. Você já passou da idade de ter ideias mirabolantes. Francamente, às vezes me pergunto que ainda faço casado com uma velha imprestável como você. Engoli em seco. Não era a primeira vez que ele me diminuía, que me tratava como um bibelô antigo e empoeirado. Mas a velha imprestável foi o prego final no caixão de qualquer resquício de afeto que eu ainda pudesse nutrir. Olhei para ele, para o homem com quem dividi a vida por 30 anos, pai dos meus 2 filhos já criados e encaminhados, e vi apenas um estranho inflado por uma importância que ele acreditava piamente possuir. Você tem razão, Augusto, respondi, minha voz surpreendentemente calma, quase um sussurro. Talvez eu realmente não entenda de certas coisas. Ele sorriu, um sorriso triunfante e condescendente. Ainda bem que reconhece. Agora, se me dá licença, tenho um império para administrar. Levantou-se e saiu, deixando-me sozinha com o eco daquelas palavras e um plano que, naquele exato instante, recebeu o sinal verde para sua execução final. Meu pai, seu antenor, um homem de 85 anos com a mente mais afiada que muito jovem por aí, sempre desconfiou de Augusto. Desde o início do nosso namoro, ele via no meu então pretendente uma ambição desmedida e uma certa dissimulação. Quando nos casamos, e eu, jovem e apaixonada, decidi usar parte da herança da minha mãe para abrirmos a tal importadora, Nacional Comércio Exterior Limitada, meu pai me fez uma única exigência. Minha filha, ele disse, com seus olhos azuis penetrantes fixos nos meus, o dinheiro é seu, a vida é sua. Mas prometa-me uma coisa. Coloque tudo que for de raiz, tudo que for de valor real, no meu nome. A empresa, a casa que vocês vão comprar, os carros. Faça um contrato de gaveta bem amarrado entre nós, se quiser, mas oficialmente, deixe que este velho aqui seja o testa de ferro. Um dia, você pode me agradecer. Na época, achei um exagero, um excesso de zelo de um pai superprotetor. Augusto, claro, protestou. Isso é um absurdo, Beatriz. Desconfiança logo no início do casamento? E o que seus amigos vão pensar? Que sou um aproveitador? Com alguma lábia e a promessa de que seria algo temporário, só para tranquilizar o papai, consegui convencê-lo. A empresa foi registrada em nome de Antenor Dias, meu pai. A casa onde morávamos, comprada 5 anos depois, também. Os 2 carros de luxo que tínhamos na garagem, um para mim e um para ele, idem. Augusto, com o tempo, esqueceu-se desses detalhes. Ou melhor, ele se convenceu de que, na prática, tudo era dele. Ele era o presidente da Nacional Comércio Exterior, ele tomava as decisões, ele colhia os louros. Eu, nos primeiros anos, até tentei participar ativamente, mas minhas opiniões eram consistentemente ignoradas, minhas sugestões, ridicularizadas. Fique com a parte social, querida, receba os clientes, organize os jantares. Deixe a estratégia comigo. E eu, aos poucos, recuei para as sombras, tornando-me a esposa decorativa. Mas não fiquei parada. Enquanto Augusto se pavoneava em reuniões e viagens de negócios, eu estudava. Fiz cursos de gestão financeira, de comércio exterior à distância, lia tudo que podia sobre o mercado.
E, o mais importante, mantinha um controle paralelo de todas as finanças da empresa, através de relatórios que eu solicitava diretamente ao contador, um velho amigo da família que também estava a par da engenharia montada por meu pai. Eu sabia exatamente quanto entrava, quanto saía, onde estavam os gargalos e as oportunidades. Muitas das ideias brilhantes de Augusto, na verdade, nasciam de sugestões sutis que eu plantava em conversas casuais, ou de relatórios que eu esquecia em sua mesa. Ele as absorvia e as apresentava como suas, e eu deixava. Era parte do plano. A ofensa da velha imprestável foi na segunda-feira. Na terça de manhã, liguei para o Dr. Arruda, nosso advogado e amigo de longa data do meu pai. Dr. Arruda, bom dia. É Beatriz. Acho que chegou a hora de colocarmos em prática aqueles planos que discutimos há alguns anos. Papai está de acordo. Do outro lado da linha, a voz calma e profissional do advogado soou tranquilizadora. Bom dia, Beatriz. Estava apenas esperando seu sinal. Antenor já me adiantou o assunto ontem à noite. Podemos marcar uma reunião para amanhã? Enquanto Augusto estava na empresa, tocando seu império, eu me reunia com o Dr. Arruda e meu pai. Revisamos todos os documentos, as escrituras dos imóveis, os registros dos veículos, o contrato social da empresa. Tudo impecavelmente em nome de Antenor Dias. Havia também um testamento recente do meu pai, onde todos esses bens, em caso de sua morte, seriam integralmente meus, como única herdeira, mas isso era um detalhe para depois. O foco agora era a retomada. Então, o plano é o seguinte, Dr. Arruda explicou, ajustando os óculos. Antenor, como proprietário legal da Nacional Comércio Exterior, decidiu fazer uma auditoria completa e reestruturar a diretoria. Ele também, como proprietário dos imóveis, decidiu que precisa reaver a posse da casa para uso próprio, e os veículos serão vendidos. Meu pai, ao meu lado, apenas assentiu, um brilho determinado em seus olhos. Cansei de ver minha filha ser tratada como um capacho. Augusto precisa aprender uma lição. A primeira bomba estourou na quinta-feira. Augusto chegou em casa lívido. Jogou a pasta de couro sobre o sofá com violência. Você não vai acreditar no que aquele seu pai Gagá inventou agora, Beatriz, ele esbravejou. Mandou uma equipe de auditoria lá na empresa. Auditores. Na minha empresa. E com uma carta assinada por ele, dizendo que está considerando mudanças na gestão. Onde já se viu tamanho atrevimento? Ora, Augusto, respondi, servindo-me de um copo d'água, a mão firme. A empresa é dele, não é? Ele tem o direito de saber como andam as coisas. Talvez ele queira se envolver mais nos negócios agora que tem mais tempo livre. Se envolver mais. Aquele velho mal sai de casa. Isso é coisa sua, não é? Você anda enchendo a cabeça dele de minhocas. Ele se aproximou, ameaçador. Mantive a calma. Eu? Que poder eu teria, Augusto? Sou apenas uma velha imprestável, lembra? Ele recuou, confuso com minha placidez. Passou os dias seguintes tenso, ligando para conselheiros, tentando entender o que estava acontecendo. Os auditores foram implacáveis, revirando cada papel, cada contrato. E eu sabia que encontrariam algumas inconsistências nas despesas pessoais que Augusto lançava como custos da empresa, os jantares caros, as viagens de prospecção a que mais pareciam férias com a secretária bonitinha que ele contratara recentemente, outra informação que eu tinha, mas guardava para o momento certo. Na segunda-feira seguinte, veio o segundo torpedo. Um oficial de justiça bateu à nossa porta com uma notificação extrajudicial. Era um pedido de desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, assinado por Antenor Dias, alegando necessidade de uso próprio. Augusto leu o papel, suas mãos tremendo. Isso não pode ser sério. Sua pai enlouqueceu de vez? Expulsar a gente da nossa própria casa? Tecnicamente, Augusto, a casa é dele. Nós moramos aqui por cortesia dele todos esses anos. Peguei a notificação da mão dele. 30 dias. Acho que é tempo suficiente para procurarmos um lugar para morar, não acha? Procurarmos. Você está junto nessa palhaçada? Beatriz, o que está acontecendo? O tom de voz dele já não era de raiva, mas de um pavor crescente. Estou apenas constatando os fatos, querido.
A casa é do papai. Ele a quer de volta. Simples assim. A semana que se seguiu foi um inferno para ele. Na empresa, os auditores apresentaram um relatório preliminar que apontava para uma gestão temerária e desvios. O nome de Augusto começou a ser questionado pelos poucos acionistas minoritários, amigos dele, que agora o olhavam com desconfiança. Os gerentes, sentindo o cheiro de mudança no ar, já não lhe dirigiam o mesmo respeito servil. E então, na sexta-feira, o golpe de misericórdia. Outra carta, desta vez do Departamento de Trânsito, informando que os 2 veículos em nosso uso estavam com pedido de busca e apreensão, pois o proprietário, Antenor Dias, havia solicitado a retomada. Naquela noite, Augusto não gritou. Ele sentou na poltrona da sala, o olhar perdido, uma figura patética e diminuída. Eu o observei em silêncio por um longo tempo. Beatriz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ele finalmente perguntou, a voz rouca. É um pesadelo. Meu mundo está desabando. Sentei-me à sua frente. Não, Augusto. Não é um pesadelo. É a realidade. A realidade que você se recusou a enxergar por 30 anos. Do que você está falando? Estou falando da empresa que meu pai e eu fundamos com o dinheiro da minha mãe. Estou falando da casa que meu pai comprou para que tivéssemos um lar. Estou falando dos carros que meu pai permitiu que usássemos. Tudo, Augusto, absolutamente tudo que você chama de o seu império, pertence legalmente a Antenor Dias. E, por extensão, a mim. Ele me encarou, os olhos arregalados. A ficha, finalmente, começava a cair, com o peso de uma bigorna. Você sabia disso o tempo todo? Claro que sabia. Cada documento, cada assinatura, cada registro. Eu nunca esqueci. Mas, por quê? Por que deixar chegar a esse ponto? Por que não me disse antes que estava insatisfeita? Havia uma ponta de súplica em sua voz. Dizer o quê, Augusto? Que eu não gostava de ser tratada como um zero à esquerda? Que eu tinha ideias e capacidade para gerir a empresa tanto ou mais que você? Que eu não era um fardo, mas o alicerce silencioso de tudo isso? Quantas vezes tentei? E quantas vezes você me mandou calar a boca e cuidar do jardim? Levantei-me e fui até o bar. Servi-me de uma dose de uísque, algo que raramente fazia. Ele continuava me olhando, a boca entreaberta. Você construiu sua autoimagem em cima de uma mentira, Augusto. Acreditou tanto na sua própria propaganda de self-made man que esqueceu quem realmente plantou a semente, regou a planta e garantiu que ela não morresse por pragas. E agora, o que vai acontecer agora? Ele sussurrou. Agora? Tomei um gole do uísque, o líquido queimando agradavelmente a garganta. Agora, a Nacional Comércio Exterior terá uma nova presidente. Eu. Os auditores já identificaram os desvios e as más gestões. Haverá uma reestruturação completa. Quanto à casa, como você sabe, papai pediu de volta. E os carros também. Sinto muito. Mas, e eu? Onde eu fico nisso tudo? Eu dediquei minha vida a essa empresa. A esta família. Um sorriso frio brotou em meus lábios. Sua dedicação, Augusto, foi principalmente a si mesmo. Aos seus prazeres, ao seu ego. Você terá o que é seu por direito. Suas roupas, seus objetos pessoais. O saldo da sua conta bancária pessoal, se é que sobrou alguma coisa depois de tantos gastos supérfluos. Você não pode fazer isso comigo, Beatriz. Depois de 30 anos. Ele se levantou, a voz voltando a ganhar um tom de indignação. 30 anos, Augusto? E em quantos desses 30 anos você realmente me viu? Me valorizou? Ou eu era apenas parte do cenário, a esposa do presidente, a mãe dos seus filhos, e, mais recentemente, ao velho imprestável? O silêncio dele foi a resposta. Doutor Arruda preparou um acordo de divórcio. Bem simples, na verdade. Separação total de bens, já que, oficialmente, não há bens do casal para dividir. Você só precisa assinar. Coloquei o envelope sobre a mesa de centro. Ele olhou para o envelope como se fosse uma serpente. Depois para mim, os olhos suplicantes. Beatriz,
Por favor, podemos conversar, reconsiderar. Eu erro, eu sei que errei. Me dê uma chance de consertar. Chances, Augusto? Você teve 30 anos de chances. E em todas elas, você escolheu o mesmo caminho. O caminho do desprezo, da arrogância, da desvalorização. Lamento, mas meu estoque de chances para você esgotou-se junto com a minha juventude, aquela que você tanto fez questão de me lembrar que passou. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo. Promessas, súplicas, ameaças veladas. Procurou os filhos, tentando usá-los como mediadores, mas tanto Marcos quanto Luísa, embora chocados com a reviravolta, sabiam do comportamento do pai para comigo e, após uma conversa franca que tive com cada um, decidiram se manter neutros, respeitando minha decisão. No último dia do prazo para desocupar a casa, Augusto estava um farrapo. Ele havia conseguido alugar um pequeno apartamento no centro, mobiliado com o básico. Doutor Arruda esteve presente para garantir que ele levasse apenas o que lhe pertencia. Quando a pequena caminhonete de frete parou em frente à casa para levar suas poucas caixas de roupas, livros e objetos pessoais, eu observei da janela da sala. Ele olhou para a casa uma última vez, uma expressão de incredulidade e derrota gravada em seu rosto. Descia as escadas lentamente. Ele estava na porta, segurando uma mochila e uma pequena mala. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas um vazio profundo. Adeus, Augusto. Eu disse, a voz neutra. Ele me olhou. Você planejou isso por muito tempo, não foi? O suficiente para garantir que eu nunca mais fosse chamada de velha imprestável por ninguém. Especialmente por você. Ele não respondeu. Apenas se virou e caminhou em direção à caminhonete. Entrou e partiu, levando consigo nada além do peso dos seus erros e uma mochila nas costas. Fechei a porta. O silêncio da casa era diferente agora. Não era um silêncio opressor, mas um silêncio de paz, de espaço reconquistado. Olhei ao redor, para os móveis, para o jardim lá fora. Tudo continuava ali, mas agora, era verdadeiramente meu. Ou melhor, do meu pai, o que, no final das contas, dava no mesmo. No dia seguinte, assumi a presidência da Nacional Comércio Exterior. Os funcionários, inicialmente apreensivos, logo perceberam que eu conhecia o negócio tão bem quanto, ou até melhor, que Augusto. As mudanças foram implementadas, a empresa começou a se recuperar dos desmandos da gestão anterior. Meu pai veio me visitar na primeira semana. Sentamos na varanda, tomando um café, como fazíamos antigamente. Você está bem, minha filha? Ele perguntou, segurando minha mão. Sorri, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Estou ótima, papai. Livre. E, acima de tudo, muito grata pela sua visão e pelo seu apoio. Ele apertou minha mão. Eu apenas cuidei do que era seu por direito, Beatriz. E dei a Augusto a oportunidade de mostrar quem ele realmente era. Ele não decepcionou, no mau sentido. A vida seguiu. A casa, antes palco de tantas humilhações silenciosas, tornou-se meu refúgio, meu quartel-general. A empresa prosperou sob meu comando. Os carros. Vendi o que era de Augusto e fiquei com o meu, que agora parecia mais leve, mais ágil. Às vezes, recebo notícias de Augusto através de conhecidos. Vive modestamente, trabalha como consultor para pequenas empresas, mas nunca recuperou o brilho ou a importância que ele tanto valorizava. Soube que ele se queixa de ter sido vítima de uma grande injustiça, que a ex-mulher o depenou. Ele nunca admitiria, nem sob tortura, que foi sua própria arrogância, sua própria crueldade, que selaram seu destino. Eu não sinto pena. Nem alegria vingativa. Sinto apenas a satisfação fria de um plano bem executado. A satisfação de saber que a velha imprestável não só sobreviveu, como virou o jogo de forma espetacular, usando a arma mais poderosa que tinha, a inteligência, a paciência e a propriedade legal de tudo que o outro achava que lhe pertencia. Ele saiu com uma mochila. Eu fiquei com o império. E a certeza de que, no final, a justiça, mesmo que tardia e arquitetada nas sombras, tem um sabor inigualável. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.